voto histórico, o ministro Edson Fachin, relator do processo de repercussão geral sobre a demarcação de terras indígenas no Supremo Tribunal Federal, foi contra o marco temporal e reafirmou que os direitos indígenas são originários. No mérito, o processo trata de um recurso originalmente impetrado pela FUNAI contra uma ação de reintegração de posse que o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina moveu contra o povo Xoclen. A disputa envolve a reserva ambiental do Sassafrás, criada pelo estado de Santa Catarina, sobre uma parte da terra indígena Ibirama-Laclonô, já reconhecida e declarada como terra tradicionalmente ocupada pelo povo Xoclen. E vamos falar sobre esse voto histórico do Fachin com o Rafael Modesto, advogado dos indígenas Xoclen e assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Oi, Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite. Estamos mais tranquilos hoje, não é? Em função do início do julgamento ontem, com o início favorável aos indígenas. Exato. Bom, Rafael, ao rechaçar a tese aí do marco temporal, o ministro Edson Fachin reafirmou os direitos constitucionais indígenas. No caso concreto, o ministro anulou a sentença do TRF4, que determinava, então, a retirada do Xoclen da área. Vamos falar um pouco sobre o Xoclen e depois já em relação a esse voto específico, em relação ao marco temporal do Edson Fachin. Rafael. Exatamente, os Xoclen, inclusive, eles estão aqui em Brasília em uma caravana de 3 ônibus acompanhando o julgamento. Desde o mês de junho eles já vinham vindo a Brasília para acompanhar, que estava pautado lá atrás, né? E vieram acompanhando, ficaram em Brasília em função do processo ter começado o julgamento lá no dia 26, né? Ontem foi dia 9 e a semana que vem continua. Hoje eles têm que voltar embora, né? Os Xoclen têm que voltar embora, porque é difícil de se sustentar aqui em Brasília, também a vida deles é lá, e a gente vai ver como é que vai ser depois. Mas, enfim, eles foram violentados nas expulsões, né? Eu estou falando de violência física mesmo. Acho que eu já tive a oportunidade de dizer, inclusive aqui, sobre o fato de o estado de Santa Catarina pagar para os bugreiros caçarem os Xoclen e pagava por par de orelha, né? Então, os bugreiros matavam, cortavam a facão os indígenas e assim foi limpando, né, entre aspas, o território para entregar para a colonização, onde os não índios estão hoje. Então, é uma posse injusta de quem ocupa o território Xoclen, dos não indígenas, né? Uma posse ilícita até, porque foi por força de violência, de massacre, de tortura, de assassinatos. Então, Xoclen resistiram, a população aumentou, foram empurrados num pequeno trato do território, numa pequena parte do território, e hoje, então, tem a chance aí de ver a justiça sendo feita, né? E tomara que isso se mantenha no Supremo com os outros votos, para que o território seja devolvido a eles como uma forma de reparação, sem esquecer que é uma parte da reparação, a devolução do território. O Estado brasileiro ainda deve aos Xoclen, quem sabe sair uma indenização pelo que sofreram na história recente brasileira com massacre e violência, não é? Exato. E, Rafael, de acordo com o Fachin, a Constituição Federal de 88 dá continuidade aos direitos assegurados em cartas constitucionais anteriores, né? E que seus direitos territoriais não tiveram início apenas em 5 de outubro de 88. Direito originário, segundo ele, é anterior à própria formação do Estado, né? Exatamente, isso que nós chamamos de direito originário ou indigenato, criado por um jurista chamado Mendes Júnior lá em 1912, 1914, justamente no âmbito do conflito do território Xoclen, né, pela demarcação, por esses massacres que ocorriam. Mas o Mendes Júnior, quando fala do indigenato, desse direito originário, é um direito pré-existente, é inato e congênito, né? Ou seja, não pode existir indígena sem terra. O indígena tem um direito coletivo à terra e essa comunidade já nasce com direito à terra. Ela é imediatamente ligada à terra, né? Por isso que é um direito pré-existente. Então, pré-existente é o quê? A Constituição, as constituições, a República, a colônia, o Império. Então, é pré-existente, inclusive, a criação das fronteiras nas Américas, né? Essa que é a tese que foi incorporado em 88 na Constituição para garantir o território dos índios e que o Fachin simplesmente aplicou ontem. E isso tem lastro, ele fez uma recuperação na história,
tem um lastro na história, na legislação histórica brasileira, que vai lá, remonta a 1680, com o Alvará Régio, que já garantia o direito dos índios, passa pelas constituições, inclusive do Império, né, em 1822, depois Lei de Terras, passa pela Constituição Republicana de 1891, 34, 46 e chega, né, até no período da ditadura em 88, sempre garantindo esse direito territorial aos índios. Cumprido não, mas o voto do Fachin é um avanço no sentido de fazer cumprir a legislação da história brasileira, que perpassou a história brasileira. Então o Fachin faz isso, um voto histórico também, importante, que deve conduzir o julgamento no Supremo para dizer, agora nós temos que cumprir a lei, que vem lá desde 1680 e que o Brasil tem uma dívida com os povos indígenas, não só com o Xoclen, e a dívida é, primeiro, como eu disse, demarcar as terras pendentes de regularização e devolver e fazer respeitar esse patrimônio indígena, que é uma obrigação da União, né? Uma obrigação da União, demarcar e fazer proteger, como está escrito na Constituição. Exato. Você falou sobre a teoria do indigenato, né? E o Fachin citou nessa teoria. Ele falou, enfim, essa interpretação aí antagônica à tese do marco temporal, que corresponde à teoria do indigenato, consagrada na Constituição de 88, mas questionada, segundo ele, pela bancada ruralista e por grupos econômicos interessados na exploração e na apropriação das terras indígenas. Um recado direto para esses grupos, né, Rafael? Exatamente, são grupos extremamente violentos que estão em Brasília com caminhões, estão a matéria, né? Que os caminhões que estão em Brasília são do agro. Então, é o agro que está dizendo que vai invadir o Supremo, chantageando, inclusive abertamente, se não aplicar a tese que eles defendem do marco temporal, vão invadir o Supremo, vão apoiar os atos antidemocráticos, né? Inclusive o Bolsonaro recua ontem, não se sabe se é um recuo tático ou se realmente ele percebeu que não tem margem para golpismo e que até o Centrão poderia derrubar ele enquanto presidente num processo de impeachment, né? O Temer volta à cena, então tudo isso está interrelacionado à questão indígena, sem dúvida nenhuma. Então essa tese, inclusive o Temer era o presidente que fez publicar o parecer 01 que institucionalizava a tese do marco temporal lá em 2017, não é? O Temer que volta à cena e o Bolsonaro diz que vai cumprir as decisões do Supremo, e entre as decisões do Supremo, é claro que está a análise sobre demarcação de terras indígenas e as teses antagônicas. Indigenato, defendida pelas populações indígenas, organizações da sociedade civil, religiosas, de classe, como posso citar a CNBB, o CIMI, a REPAM, o Conselho Federal da OAB, a ABA, que é a Associação da Ciência Antropológica, as academias, a ciência, do lado da tese do indigenato, que é a vontade do Constituinte de 88, né? Que é a vontade da sociedade brasileira representada na Constituição Federal vigente, e que o Fachin defendeu, então aplicou e defendeu no seu voto ontem, em contraponto à tese euforicamente defendida pelos ruralistas que estavam em Brasília, acho que já se foram, né? Eu espero que tenham ido mesmo, e pelos advogados da tribuna virtual, quando sustentaram nesse julgamento na semana retrasada, não é? Semana passada, ao defender a tese do marco temporal. E eu acho que a tese do marco temporal, por fim, está no último suspiro e que a corte vai dizer não, porque ela realmente é inconstitucional e afronta o artigo 231 e 232 da Constituição, que regula aberta e expressa e também objetivamente o direito dos índios à terra, ao território e à demarcação. Tá? Bem, Rafael, eu queria que você falasse também, explicasse, né? Você consegue traduzir muito bem toda essa questão jurídica e que é muito importante para a gente dominar, né, o assunto, para que todos e todas dominem esse assunto. O Fachin, ele salientou, né, que o procedimento demarcatório realizado pelo Estado não cria a terra indígena, mas apenas reconhece, e ele rechaçou a exigência do renitentes bulho, aí que eu estou falando em juridiquês, que você vai traduzir brilhantemente, né? Ele rechaça, né, essa exigência como um critério para a comprovação da tradicionalidade de uma terra indígena. Explica para a gente. Exatamente. A Constituição não criou terras indígenas, né? Ela criou respeito às terras indígenas, porque as terras indígenas, como eu disse, são pré-existentes.
não é um direito constituído. O que é um direito constituído? A partir de uma decisão judicial, uma sentença, se constitui um direito a favor de alguém, por exemplo. Então, o Estado brasileiro reconheceu o direito dos índios não como um direito que a ser constituído, a ser criado, mas um direito declarado, ou seja, a demarcação ela serve para colocar limites a partir do estudo antropológico, e a antropologia, a ciência é muito importante, porque o estudo antropológico que vai dizer, ó, aqui é terra indígena e aqui é um limite de uma terra indígena, daqui para lá já não é mais, não é? Então o direito dos índios é um direito declarado, pré-existente inclusive a legislação e a criação das fronteiras, como eu disse, por isso é declarado. Agora, rechaçar a tese do marco temporal e a do remitente esbulho é necessariamente uma decisão baseada tão somente no texto da Constituição. Ali não está escrito marco temporal, muito menos está escrito remitente esbulho. Então foi uma criação, uma ficção para limitar realmente o direito dos índios à terra. É justamente uma tese que os fazendeiros tentaram emplacar para garantir que as posses que são ilícitas, oriundas de expulsão, que tem um título de propriedade cedido por um cartório que muitas vezes cometeu fraude, porque a gente sabe que os cartórios no Brasil é uma prática recorrente, a fraude, a titulação de terras, às vezes da União, às vezes devolutas, e em muitos casos terras dos índios cedidas ou esbulhadas e que foram tituladas de forma ilegítima. E o remitente esbulho nada mais é o seguinte, não é? De dizer, olha, vocês tinham que estar ocupando em 5 de outubro de 88 para ter direito à demarcação. Não estavam? Tá, então vamos ver se vocês estavam disputando a terra. A disputa pela terra na data da promulgação, que chamam de remitente esbulho. E aí eles criaram 2 formas para comprovar o remitente esbulho, que é um absurdo e que o Fachin rechaça. Uma é a existência de uma ação judicial na data da promulgação. E a outra é a disputa pelas vias de fato. Os índios eram tutelados, violentados, assassinados e mortos naquele período. Crucificação, como eu já tive a oportunidade de dizer também, eram crucificados. Não tinham condição nenhuma física, psicológica e nem condição como sujeito de direito de fazer esses tipos de disputa. Eram tutelados e violentados, então não tinha nenhuma possibilidade de ter essas 2 disputas ou de comprovarem o remitente esbulho na data da promulgação. Aí a Constituição criou um novo tempo de direito, eles chamam de um novo tempo de direito, e que abriu margem para a criação do Decreto 1775 e 96, que regulou o procedimento administrativo de demarcação à luz do texto constitucional que criou um novo tempo de direito na reabertura democrática, na superação do famigerado regime tutelar, e a partir de então não teve margem nenhuma para restrição, tão somente essa tese do marco temporal remitente esbulho, criada mais recentemente pelos ruralistas, que impediria na prática a demarcação, mas que nós temos certeza que o Supremo dessa vez vai superar, vai aplicar o indigenato e determinar que o Estado demarque as terras indígenas. E, Rafael, outro argumento que é refutado pelo Fachin, né, outro argumento que foi refutado é de que o STF já possuiria uma jurisprudência consolidada sobre a demarcação de terras indígenas baseada no precedente do caso Raposa Serra do Sol. Isso foi derrubado, né? Esse foi um momento também importante, né, Rafael? Fachin rechaça justamente porque ali naquele período, quando foi julgado o caso Raposa, o Supremo resolveu aquele caso concreto e disse depois, o caso, o julgamento, a jurisprudência serve tão somente para resolver o caso Raposa, que era por si só um complexo, né? Um complexo, inclusive, com várias etnias, vários povos, e uma realidade totalmente diferente das outras realidades brasileiras. A realidade da Raposa é diferente da realidade dos Caingangue no sul, dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, dos Pataxó e Tupinambá na Bahia, do Chucuru no Pernambuco, por exemplo, né? Totalmente diferente e equivocada a metodologia que os ruralistas queriam usar de pegar o caso Raposa e estender para as demais. Mas o Supremo já veio dizendo não a essa prática, mas não conseguiu fazer com que o judiciário como um todo pacificasse ou usasse uma metodologia única.
e isso criou muita instabilidade. Diz o Fachin que o fato de aplicar o caso Raposa para outras situações, assim como a União ter criado o parecer 01, que institucionalizou o marco temporal, em vez de pacificar, criou mais conflito, criou instabilidade e insegurança jurídica, não só aos povos daí, mas também aos não indígenas, porque daí o conflito aumentou. Então, a forma como os ruralistas queriam resolver, tão somente tensionaria mais. E a forma como o Fachin acredita que resolve, de fato, é demarcando as terras e fazendo proteger, porque não permitiria daí, além de aplicar o texto constitucional vigente, não permitiria daí legalizar o roubo das terras sob o jugo da violência ocorridas antes de 88, não é? Isso, e o ministro Cássio Nunes Marques, né, deu início à leitura do voto, mas antes de entrar no mérito, ele pediu para o presidente Luiz Fux, né, para que o voto seja concluído na próxima sessão, enfim, na próxima semana, vai começar na quarta-feira, vai ser retomada na quarta-feira. Nunes Marques, que foi aí, enfim, que tem uma ligação estreita, né, com o presidente Bolsonaro. O que esperar desse voto, hein, Rafael? Pois é, o julgamento começou lá no dia 26, né, e esperamos todos nós que termine na semana que vem. Se não vencer na quarta, que seja vencido, exaurido, né, na quinta-feira o julgamento. O Nunes Marques, ele é indicado pelo Bolsonaro, ele começou a votar, um resgate histórico da legislação importante que ele fez, louvável, inclusive, retomando a tese do indigenato, calcada, né, edificada desde 1680, como eu disse, no Alvará Régio. Ele fez esse resgate, por falta de tempo, ele pediu ao presidente para que vote na semana que vem, na quarta-feira. E ele disse, antes de finalizar, que vai entrar então no debate acerca ou sobre o marco temporal e o renitente esbulho, né? Então a gente vai ter o voto e a análise do Nunes Marques, que é o segundo a votar na quarta-feira, sobre essa dolorosa disputa de tese, né? Esperamos que ele não seja favorável à tese inconstitucional do marco temporal do renitente esbulho, mas que aplique, assim como o Fachin, a Constituição e faça valer a vontade do constituinte originário, o acordo que a sociedade fez lá em 88, né? Todos os setores da sociedade participaram, praticamente todos, do processo constituinte, os indígenas estavam lá, os ruralistas estavam lá, aceitaram a tese do indigenato. Então a gente espera que os ministros da corte, que têm independência funcional, apesar de indicação política, possam aplicar a Constituição para pacificar a matéria, porque manter a tese ruralista como querem só vai criar mais conflito, mais violência, e o elo mais fraco é os indígenas, quem sofre mais, né? Quem sofre mais. Então, nós acreditamos sim que o ministro é coerente com o texto constitucional e que com o discurso, né, que ele fez diante da Constituição de defender a nossa Carta Política e os interesses da sociedade brasileira, que é a nossa Constituição de 88. Então, eu acho que sim, ele vai trazer um voto coerente com o nosso texto constitucional. Tá certo. Rafael, só para a gente terminar aqui, falar aqui das mulheres, né, da marcha, a segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, inclusive a gente, com a Ju Pereira, a gente já trouxe aqui a reportagem linda, né, sobre as mulheres indígenas aí em Brasília. Elas acompanharam a sessão do julgamento, vibraram com o voto do Fachin, mas antes até eu recebi aqui da comunidade Guarani de São Paulo um informe, uma denúncia de que na madrugada de ontem elas teriam sido atacadas, né, enfim, por bolsonaristas, e elas mudaram a marcha que iam fazer ontem, farão hoje. Como é que você viu, então, essa pressão, né, e esse ataque, né, contra as mulheres indígenas aí em Brasília por parte de bolsonaristas? Olha, parece que foi mitigada essa informação depois. Ela não chegou a ser tão explícita assim. Claro que parece que passavam buzinando, e a gente conhece muito bem os bolsonaristas, né, conhecidos como bolsominions, que eles são realmente violentos, né? Tive entrevista deles na rua, xingam, brigam, alardeiam. Então parece que depois
essa informação ela não foi confirmada, não houve tentativa de invasão do acampamento por pessoas armadas, mas tão somente pessoas que passam na frente do acampamento e xingam, como são acostumadas essas pessoas, né? Essas pessoas mal educadas. Ainda mais se tratando de pessoas indígenas que sofrem preconceitos dos brancos, e estou falando dos brancos preconceituosos mesmo, de uma parcela da sociedade mal educada realmente, e que está ligada ao bolsonarismo sim. Então essa gente xingava ali e desrespeitava, mas parece que o acampamento tem uma estrutura de segurança, cobraram da Secretaria de Segurança do GDF, parece que o GDF manteve um compromisso de garantir segurança a partir da Força Policial do Distrito Federal, né, da Polícia Militar, parece que está sendo cumprido isso, e hoje sai a marcha. Não se sabe para onde vai a marcha, mas vai sair, não se sabe onde que é o ponto final. Porque hoje, até ontem ainda era muito instável a situação em Brasília. Tá certo. Rafael... Muitas dos caminhões do agro ainda estavam ali, pois não? Não, desculpa, é que pipocou um pouquinho, mas é só para fechar, então. Isso, só para dizer que quando os ruralistas tiraram os caminhões de Brasília, as mulheres estão mais seguras para fazer a marcha, e ela deve sair hoje, porque recuaram ontem com a carta do Bolsonaro, e hoje a marcha das mulheres, que tem mais de 4 mil mulheres, sai. Muito bem. Rafael, a gente agradece aqui muito a sua participação e vamos continuar aqui acompanhando esse julgamento histórico no STF. Muito obrigada por sua contribuição, por sempre você estar disponível a explicar para a gente tudo o que está acontecendo. Muito obrigada e um bom final de semana para você. Obrigado para você também. Até mais. Até mais. Falamos aqui com o Rafael Modesto, advogado dos indígenas Xocleng e assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.